Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nono episódio do Bate-Papo com a PMC, onde discutimos os principais temas e tendências do CRE. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema essencial para a expansão do seu negócio, a importância do EVTL. Para dar mais detalhes sobre o assunto, convidamos a Rúbia Gules, especialista em assuntos regulatórios e analista de legalização do Grupo Madeiro. Seja bem-vinda, Rúbia. Obrigada, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o EVTL, a importância aí dele no processo de expansão, principalmente das empresas. Beleza, bacana, Rúbia. Rúbia, e para dar início ao nosso bate-papo, explica para a gente um pouquinho melhor, para quem não está familiarizado, o que é um EVTL? Então, a sigla do EVTL é basicamente o estudo de viabilidade técnica legal. E aí o EVTL ele é um documento que a gente confecciona, né? Quem trabalha com legalização confecciona, para dar uma base, né? Um norte do que pode e do que não pode em parâmetros de legislação, construtivo, né? Então, viabilidade do negócio. Então, eu posso construir, né? Eu falo do Grupo Madeiro, eu posso construir um restaurante naquele terreno, né? Então, parâmetros construtivos, o quanto eu posso ocupar aquele terreno, o quanto eu preciso pensar em permeabilidade, enfim. Ele dá todo um norte para o empresário, né? Nas diretrizes aí do que pode e o que não pode. Tá. E já pensando nesse norte, né, nesse direcionamento, Rubio, que a gente sabe que é muito da tua vivência do dia a dia, né? Qual que é o impacto da elaboração de um EVTL bem sucedido para um projeto de expansão? É enorme. Então, assim, para expandir, a empresa tem que ter um EVTL. Pular um EVTL é pular uma etapa muito importante. Então, acho que a gente vai falar ali sobre o que as empresas erram, né? Erram muito nisso, em não fazer um EVTL. O EVTL tem que ser feito, tem que olhar para isso, tem que olhar, porque assim, se você não faz um EVTL, você pode cometer um erro muito grande, ou você vai gastar um tempo, investir um tempo dentro da sua empresa, então vai colocar toda a tua equipe de arquitetura para montar um projeto bacana e pensar numa concepção. Chegando lá na aprovação do projeto na prefeitura, não pode. Então, você investiu um tempo da tua equipe, você gastou energia com isso, que se você tivesse contratado no EVTL, olhado para o EVTL, você já saberia que aquele projeto, né, aquele projeto arquitetônico não caberia ali, naquele local. Então, é muito importante o impacto. Sim, a gente tem que frisar bastante a questão de que a elaboração ela tem que ser muito bem munida de legislação, né? Total. De legislação, cronograma, prazos dos órgãos públicos. Sim, né? Sempre acompanhando de prazo é muito bom. A gente fala assim, eu vou precisar de quantas licenças, né? Eu tenho um EVTL e aí eu falo muito aqui, né? Puxando sardinha, né, pro meu ramo, que é de restaurante. Então, eu preciso de quantas licenças para colocar um restaurante naquele local? Se eu precisar de 5, né, e no EVTL vem listado as 5, e em quanto tempo eu tiro cada licença? Isso é muito importante, pra gente dimensionar quando eu vou começar e quando eu vou terminar a regularização daquele imóvel, antes de iniciar a obra até. Sim, e não só tempo, né, Rubio? Eu acredito que a gente consegue fazer uma prevenção de custos também, né? Total, também. Custo a gente consegue ver, porque vou precisar de uma licença, 2, 3, vou precisar contratar equipe técnica para aprovar um projeto de combate a incêndio? Não. É simplificado, porque você tem, né, chegou numa metragem que não precisa aprovar um projeto, então já sei que, bombeiro eu não vou gastar 10, eu vou gastar 5. Não, ou a gente precisa se preocupar, no Rio de Janeiro tem o GEM, que é uma aprovação da parte de gás ali e tal. Então tem um outro órgão, ou eu vou precisar contratar alguém que é cadastrado no GEM, então custos, e a gente consegue ver isso também. Sim, bacana. E você, já puxando para o teu ramo, para o teu lado, né, para o teu dia a dia, você consegue dar um exemplo prático para a gente de uma evidência de sucesso ali com base no EVTL? Consigo. Eu quero falar de um caso, vários casos, né, mas na verdade assim, não é sucesso, mas a gente não consegue ver como um sucesso. Quando um EVTL é bem sucedido, o ponto cai. A gente fala muito isso na expansão. O que é o ponto cair? A gente declina de fazer um restaurante naquele local, porque no EVTL ficou muito claro que não ia dar. Então, não vamos investir tempo, força, dinheiro, tal, de todo mundo para ir num restaurante que não dá naquele local. O Madeiro, então, falando um pouquinho do Grupo Madeiro, a gente faz restaurante em container. E aí a gente tem muitos restaurantes em rodovias.
com o posto de gasolina, né? Então a gente tem bastante essa questão das rodovias no Brasil. E na rodovia a gente sabe que a legislação é diferente. Então um EVTL que conversa com a concessionária, que vê que ali naquela concessionária eu tenho uma faixa de domínio, que eu não vou conseguir construir naquilo ali, eu não vou conseguir fazer um acesso. Tem concessionária que não permite novos acessos, né, dos imóveis lindeiros. Eu não vou conseguir abrir um acesso para o meu restaurante. Caiu o ponto. E isso é sucesso para nós. Então, eu consegui identificar no EVTL que ali não dá. Não para, a gente fala assim, não para em pé. O restaurante não para em pé. Uma outra questão bem legal que a gente aponta no EVTL de concessionária é venda de bebida alcoólica. Existe uma legislação estadual de São Paulo que não pode vender bebida alcoólica em beira de estrada. E o restaurante Madeiro vende bebida e chopp. Então, é uma escolha, né? Aí já não cabe a legalização, né? Uma escolha estratégica da companhia, seguir ou não com aquilo. Mas no EVTL tem que estar evidenciado isso. Então, quer seguir com o restaurante? Ok, mas não pode vender bebida alcoólica. Existem restaurantes nossos que não vendem bebida alcoólica por conta da legislação. Então, se não quer vender, o EVTL já avisa aí. Então, assim, sucesso quando a gente consegue mostrar que, de fato, não vai dar. Então, para aqui. Bacana. E isso é importante que hoje as empresas elas se adequam muito bem a essa questão de legislação municipal, né? Sim. Então, as empresas elas têm os negócios funcionando, cabendo muito dentro ali do que a legislação aplica. E você ali como uma grande precursora ali da legalização, né, um especialista ali que já vem de muitos anos de carreira, qual que é o principal desafio para você e principalmente para as empresas quando elas enfrentam ali a elaboração de um EVTL? Primeiro, o custo, porque assim, hoje a companhia que eu trabalho entende que isso é um custo que é inerente ao negócio, faz parte do nosso negócio. Mas ainda assim, eu tenho que sambar. Eu tenho que sambar e dizer assim, vale investimento, né? Então, olha, em São Paulo a gente vai pagar 5 mil num EVTL e no Paraná a gente vai pagar 3, né? Então, vem o questionamento, né, do porquê a gente tá pagando tão caro num estudo. Então, a primeira questão que eu penso é essa, do desafio do custo, fazer o empresário entender que não é só o custo, né, do EVTL. A segunda questão que eu ainda acho que no Brasil a gente precisa modernizar ainda mais, está acontecendo o processo, mas modernizar ainda mais as prefeituras, né? Acesso à informação. Então, a gente que produz, eu contrato EVTL fora e eu também produzo EVTL dentro de casa, né, dentro do Madeira. Então, a gente que ainda lida muito com prefeitura, vai atrás de procurar as leis e tudo mais, sofre por não ter acesso tão fácil a essas informações. Então, eu não consigo fazer um EVTL em 24 horas, eu não consigo fazer um EVTL em 48 horas, porque não depende só de mim, né, do meu conhecimento técnico, ou só de entrar no site da prefeitura, compilar as informações, porque muitas vezes não está no site. É muito específico. Curitiba, nossa, aqui em Curitiba é muito difícil. Cada detalhe, cada órgão, e o urbanismo passa para obras públicas, que passa para fulano, passa para uma coisa, assim, e vira uma coisa gigantesca. Então, se eu vou parar para analisar tudo, é tempo, e nem tudo está num site, nem tudo está disponível ainda, sabe? É muito mandar um e-mail para fulano que trabalha na prefeitura e esperar o retorno dele me dizendo o que eu posso e o que eu não posso. A gente ainda sofre com isso. Sim, e daí da tua fala a gente até tira, né? Essa omissão do custo inicial com EVTL pode gerar um custo muito maior lá na frente para o empresário, para a empresa, inviabilizar uma unidade que foi investido milhões, que talvez poderia, né, ter um retorno muito mais acessível, né? E sim, hoje a gente enfrenta também essa questão da burocratização dos órgãos públicos, né? A dificuldade de acesso às legislações ali, é tudo muito, muito, muito arcaico ainda, né? Embora exista essa automatização que vem auxiliando muito nós como empresa legal, a gente vê que os nossos analistas, especialistas ainda têm uma dificuldade muito grande, principalmente em municípios pequenos, em regiões mais longínquas, né? Isso é uma frente que a gente precisa atuar muito de perto. E o que você me diz? O que acontece quando a empresa decide pular essa etapa do EVTL?
Então, o que meio que a gente já falou, né? Então, o fracasso ou o insucesso pode vir, né? Uhum. E aí, você investir um dinheiro e depois descobrir que o dinheiro foi mal investido. Uhum. Isso eu acho que é o pior, né? Agora, o exemplo que eu dei da rodovia da bebida alcoólica foi... Vou voltar nesse exemplo, que foi um caso bem, bem legal, assim. A gente abriu um restaurante, isso há 7 anos atrás, e quem estava, não era eu, aquelas, quem estava à frente não se atentou que não podia vender bebida alcoólica. Foi aberto um restaurante, foi investido 32 milhões nesse local, e hoje ele não vende bebida alcoólica. Então, tudo bem, a bebida alcoólica é uma questão que vai somar, não é o produto final do empresário. O produto final do empresário é o hambúrguer, né? É outra coisa. Mas assim, e aí foi construído, foi inaugurado, veio a fiscalização, a concessionária e fechou o acesso. Então, quando você fecha o acesso, você tá numa rodovia, você fecha o acesso, você não consegue entrar no restaurante. Pô, você tá falando de um restaurante que você gastou 32 milhões. Né? E fechar o acesso é o pior do cenário. É como se fechar um restaurante. Eu não posso faturar. E houve isso, aconteceu, né? Numa situação, foi contornado, porque daí, por que fechou o acesso? Porque não pode vender, vamos parar de vender, e pronto, acabou, resolvido. Mas pense, se o EVTL já né? Agora, no nosso EVTL, a gente tem um modelinho, tem essa informação, porque a gente já tem esse conhecimento, entendeu? Então, tem que ter essa... eu não digo que esse 32 milhões foi um investimento jogado fora, não foi. Mas foi um sufoco que aconteceu, que a gente poderia prever isso antes? Sim, entendeu? Então, o EVTL vem muito para esse tipo, assim, para o empresário evitar o transtorno, o estresse, um investimento num ponto que talvez, e principalmente identificar bons pontos. Acho que isso hoje, trabalhando, hoje a legalização do madeiro é dentro da expansão, eu vejo muito uma visão comercial das coisas. Então, até vou visitar os pontos e tudo mais. Então, assim, o EVTL mostrar o potencial que aquele ponto tem ou não. Cara, aqui tem um potencial para construir um restaurante de 500 metros quadrados. Né? Você vai conseguir colocar mais mesa. Colocando mais mesa, mais vaga de estacionamento. Né? Eu posso colocar tantas vagas de estacionamento. É mais cliente dentro daquele restaurante. Agora, se eu pego um terreno pequeno, que eu preciso atender a permeabilidade, que eu preciso, né, me adaptar àquilo ali, é um negócio menor. Vai valer a pena o investimento? Vai vender para pagar? Talvez não. Essa conta talvez não feche. Sim. Então, o EVTL também ele serve para isso, assim, para a gente identificar quais são os pontos de fato, né? Então, assim, é uma ferramenta muito atrelada à expansão. Muito atrelada à expansão. Quem trabalha... e aí, assim, o povo da expansão lá fala assim, a Ruby tudo é não. Sabe? É tudo assim... Não, é porque tudo não dá certo, mas é porque a gente já tem um olhar crítico, a gente já sabe né? Então, assim, pegar um terreno que tenha área de preservação ambiental, por favor, gente, não peguem. Porque, assim, é horrível. Eu não posso tirar a árvore. Sim. A gente não pode, a gente tem que obedecer. E aí vem uns terrenos, assim, cheios de árvore. Quando eu olho terreno cheio de árvore, eu já falo, não. Já o meu EVTL aqui tá dizendo que não pode. Não tem como. Então, a gente já tem esse olhar, assim, aí. E daí, como eles falam, pra Ruby tudo é não. Porque a gente já sabe as dores, o sofrimento, de como vai ser para frente. A gente já sabe a burocracia dos órgãos públicos. Não adianta eu falar para o empresário, Ruber, como legalização, olhar para o empresário e falar, pode? Vamos lá, eu vou tentar, você vai conseguir? E lá na frente ele não conseguir. Sim, e daí ele montou uma estrutura gigantesca, então ele contratou um levantamento topográfico, ele contratou uma sondagem do terreno, isso tudo é dinheiro. Ele tá pagando o meu tempo que eu tô lá investindo. Ele contratou uma arquiteta para fazer o projeto. E foi. Chegou lá no final. E eu tô aqui com o meu processo. Chegou lá no final, vou olhar pra ele e falar, viu, não consegui. Mas você disse que se conseguia no começo. Então, o EVTL, desde o início, a gente já deixa muito claro o que dá e o que não dá. Sim. Sabe? E muito assim, coisas a negociar, ok. Mas coisas inegociáveis, como tirar uma árvore, é inegociável? Não dá. Pronto. No início, a gente já consegue prever.
Bacana. E hoje, Rúbia, você percebe que já existem tecnologias ou práticas que agilizam, né, o EVTL a ser aplicado de forma mais ágil e eficiente? Sim, com certeza. A gente reclamou um pouquinho aí da burocracia, né, das prefeituras, mas eu não vou falar minha idade, mas né, já estou na legalização há 12 anos, então assim, há 12 anos atrás era muito pior, né? Uhum. Então, meu Deus do céu, melhorou muito a tecnologia. E hoje a gente tem inteligência artificial que também ajuda. Só que assim, eu ainda estou no receio da inteligência artificial. Se você não souber o que você está fazendo, de nada vai. Ela, assim, não tem. Mas a inteligência tem ajudado, tem ajudado. Porque assim, muito fácil eu falar quanto eu preciso de pé direito no restaurante em Maceió. Perguntar para a inteligência artificial. Ela vai me dizer. Você precisa de 2,50 é o mínimo. Baseado na legislação. Tá, mas 2,50 baseado no município. Mas eu sei que tem NBR, eu sei que tem NR, que é de local de trabalho, eu sei que tem outras leis. Então eu não vou só aqui. Então eu que estou na frente do computador, também tenho que entender. Uhum. Então veio muito para ajudar, muito. Mas não vai substituir. Os analistas de legalização têm que estar cada vez mais afiados nesse olhar. Porque o confiar em o que a inteligência artificial traz pode ir num buraco aí meio duvidoso. Sim. Inviabilizar, na verdade, o negócio do empresário. Não, porque você coloca lá que você precisa do pé direito de 2,70 porque a IAT falou que você precisa, e aí tem outras legislações que você também precisa cumprir. Mais atualizadas, mais recentes, que talvez o IA não tenha. Exato, que você também tem que pensar, então tem colaborador, você tem que pensar no local de trabalho também, não só no comercial, e daí você falou só que é restaurante, você não falou que também tem refeitório de funcionário, são várias questões. Sim, é muito mais complexo do que, né, uma simples consulta. Sim. Mas sim, a tecnologia tem ajudado muito para quem trabalha com isso. Bacana. E Rúbia, para finalizar, quais dicas você daria para uma empresa que está expandindo, que está abrindo o seu negócio agora, nesse processo de expansão? Que tem que fazer o EVTL. Porque, assim, EVTL, ele é um raio-x. Então, a gente, né, nós humanos, precisamos também fazer nosso check-up, né, olhar para dentro de nós, de casa. O EVTL, ele vai dizer todas as diretrizes. Então, se eu posso deixar uma mensagem aqui, que o empresário invista nisso. Né? A gente sabe que isso tem um custo, a gente falou aqui sobre custos, então tem que investir tempo, dinheiro também, porque você pagar a hora técnica de uma pessoa que tem o conhecimento é valioso, né? Tem que ter isso, trabalhar com pessoas que têm esse conhecimento e não preciso contratar, eu vou fazer na inteligência, ela vai me dar as respostas, então não. Então invistam em bons profissionais, né, que tenham esse conhecimento técnico e façam o EVTL antes de qualquer empreendimento. Então, não pule essa etapa. O EVTL é uma etapa muito importante para a expansão de todos os negócios, né? Eu falei muito aqui sobre restaurante, né, do Grupo Madeiro, que hoje é a minha vivência, mas já trabalhei com outras empresas de varejo, farmácia, banco. Cada um tem o seu, né? A gente fica voltado muito ao nosso nicho, né? Então, hoje, para mim, o restaurante é muito fácil de entender. Mas outras empresas também têm que pensar nisso. Então, sempre quando forem fazer expansão, tem que contratar um EVTL. Bacana, Rúbia. Eu acredito que é isso. Com certeza esse bate-papo foi muito esclarecedor, vai tirar muitas dúvidas de novos empresários já calejados de mercado, né? Eu acredito que é muito importante a gente trazer à luz do tema agora, principalmente nesse novo momento, né? A gente percebe que o mercado está expandindo, está crescendo, e eu queria agradecer muito a tua presença, tá? O nosso bate-papo, ele finaliza aqui. Obrigado, Rúbia, pela sua participação. Obrigado pelo convite, estou à disposição. Tá. Pessoal, e obrigado a você que assistiu. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais conteúdos. E se você quiser saber como a PMC pode auxiliar você na elaboração do EVTL, entre em contato com um de nossos consultores no link abaixo. Obrigado.